Graça e paz, amados irmãos. Nós estamos aqui no dia de hoje para fazermos a nossa reflexão, nossa meditação na Palavra de Deus. E estando em um só espírito, um só pensamento, meditando, refletindo na Santa Escritura que Deus tem nos abençoado. E hoje vamos falar um pouquinho, vamos refletir sobre o SOS da humanidade. Antes eu gostaria de iniciar a gente refletindo com um trecho na Palavra de Deus, que é Lucas capítulo 19, é dos versos 1 ao 10. Mas eu vou apenas citar aqui para os irmãos, pois o nosso foco é o versículo 10. Então lá em Lucas 19, vai retratar, vai relatar o acontecimento onde Jesus está passando pela cidade de Jericó. E lá havia um homem, um maioral dentre os publicanos, e um homem rico com uma situação social importante, mas que era odiado pelas pessoas, pelos judeus. Ninguém gostava dele pelo fato dele recolher impostos dos judeus e entregar o dinheiro ao seu inimigo, a nação dominante, que é Roma. Nós estamos falando de Zaqueu. Zaqueu queria conhecer Jesus, ele queria ver Jesus, mas não conseguia, porque Jesus tinha uma multidão que o acompanhava. E Zaqueu era de estatura pequena, era baixo. Então Zaqueu teve uma ideia de subir em uma figueira. Com isso ele correu, ele foi adiante e subiu naquela figueira. E Jesus, ao passar por ali, ele viu Zaqueu. Ele foi até Zaqueu e disse: Zaqueu, desça depressa, porque hoje me convém ficar em tua casa. Versículo 5. E com isso Zaqueu desceu, e todas aquelas pessoas ficaram murmurando, reclamando, principalmente ali os mestres, os fariseus, reclamando, murmurando por que Jesus ia se hospedar na casa de um pecador. Com isso, como eu disse, os publicanos eram mal vistos, e eles tinham a fama de ladrão, e de certa forma, de forma indireta, o Zaqueu até confessa isso, porque Zaqueu vai falar que Senhor, resolvo dar aos pobres, versículo 8, a metade dos meus bens, e se em alguma coisa eu tenho defraudado, eu restituirei 4 vezes mais. Então a lei de Moisés é que aquele que defraudava, ele tinha que restituir o dobro, mas aquele que ele restituir o quádruplo a todo aquele que ele tinha defraudado. Então pressupõe que ele foi desonesto com alguém, Então ele realmente se enquadrava nessa situação. Mas nós vemos aqui que Zaqueu então se arrependeu. Zaqueu, ele teve uma mudança quando Jesus entrou em sua casa. E a gente vê então no versículo 9 que Jesus vai falar, hoje houve salvação nessa casa, pois também é filho de Abraão. Então, interessante desse momento é que o Salvador estava na casa de Zaqueu. Então, a salvação entrou ali. Mas Jesus está referindo que não somente Zaqueu, mas os seus familiares, as pessoas que fazem parte daquela casa ali, encontrou a salvação. Houve a salvação. E essa referência, porque és filho de Abraão, não que seja de forma literal, não que ele faça parte da genealogia de Abraão, mas Jesus está falando de uma maneira espiritual, porque lá em Gálatas 3, versículo 29, vai falar, todos que sois de Cristo, sois herdeiros, sois co-herdeiros, sois herdeiros com Abraão e também das promessas vindouras, das promessas que Deus fez para Abraão. Então todos sois participantes, não somente da herança, mas segundo a promessa também de Deus. E aí Jesus encerra esse relato falando aí o versículo 10, então no versículo 10, Jesus dizendo, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Jesus veio buscar e salvar o perdido. Esse é o nosso foco para a reflexão de hoje.
O interessante desse relato de Zaqueu é que Zaqueu se empenhou, Zaqueu foi atrás a fim de conhecer, a fim de ver Jesus. O interessante é que a atitude foi de Zaqueu de ir atrás, mas Jesus que foi a seu encontro. Jesus foi ao encontro dele. Jesus entrou na casa dele. E a gente vê então que Jesus pronuncia, né? Falou que no final, ó, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. E a nossa reflexão de hoje é essa, que Jesus, ele veio buscar e salvar o perdido. Jesus é a nossa salvação. Jesus quer entrar na sua casa, Jesus quer entrar na sua vida. Jesus quer fazer essa mudança, porque onde Jesus está, onde Jesus se faz presente, há mudanças, há transformações. E falando sobre o SOS da humanidade, que Jesus é esse SOS, né? O SOS, a gente vê que no mundo, né, há diversas nações e há diversas línguas diferentes, mas algumas palavras e códigos, né, são iguais para todo o mundo. Por exemplo, esse código, né, do SOS é um pedido de socorro que pode ser compreendido por todos. Talvez por isso ele foi criado, né, porque a pessoa que precisa de ajuda, ela pode ser resgatada por qualquer pessoa, independente da sua nacionalidade e língua. Então nós temos uma maneira mundial de buscar ajuda, de pedir socorro. SOS. E no mundo hoje individualista, o homem tem muita dificuldade em pedir ajuda às outras pessoas. Porque isso parece, né, é sinal de fraqueza, porque isso parece falta de capacidade. Então, em geral, as pessoas, né, somente quando estão em situações extremas, em situações ali muito perigosas, em situações onde que acabaram seus recursos, esvaíram suas capacidades, é que essas pessoas então procuram, pedem por socorro. E nós agimos com Deus da mesma forma. O homem moderno tem excluído Deus de sua vida. E somente em casos muito graves, em casos de urgência, em casos em que se esgotou toda a possibilidade, é que as pessoas recorrem a Deus. Hoje passamos por um mal em comum, que é uma epidemia que assola toda a humanidade. Mas nós não temos somente esse mal em comum, temos um mal ainda pior que assola a humanidade desde o princípio, que é o pecado. E o pecado, então, é um mal que toda a humanidade vem enfrentando. E com este mal vem muitas e muitas consequências. Inclusive, todos os males que passamos hoje são consequências do pecado. E o materialismo, a tecnologia, elas criam, de certa forma, uma falsa sensação de independência e capacidade. Então, à medida que os avanços científicos e tecnológicos progridem, mais as pessoas têm se esquecido de Deus. Então, temos muitas coisas positivas, como esta, né? Mesmo distante, podemos estar em um só pensamento, podemos estar perto, podemos estar conversando, trocando, estudando a palavra de Deus. São benefícios que o avanço tecnológico e científicos nos trazem. Inclusive a palavra de Deus, que era de acesso limitado, hoje é de acesso ilimitado, né? Então todas as pessoas podem, com grande facilidade, ter acesso à palavra de Deus. Mas à medida que a ciência, os métodos científicos, a tecnologia vem avançando, as pessoas têm deixado Deus de lado. Então todos nós temos a palavra de Deus no celular, muitas pessoas têm, mas será que nós separamos, será que nós procuramos conhecer Jesus? Será que procuramos ver Jesus diariamente em nossas vidas? Nós temos que ter a mesma atitude de Zaqueu, temos que buscar a Jesus. E isso diariamente.
porque a facilidade hoje em dia para nós é enorme, mas infelizmente isso tem proporcionado as pessoas a se esquecer de Deus, a se distanciar de Deus. Por que orar quando uma pessoa da sua casa se atrasa, se eu posso ligar? Por que orar por segurança, por proteção no trânsito, se eu tenho seguro? Por que orar por saúde se nós temos a medicina, temos a ciência? Por que orar pelo meu bem-estar, pelo bem do meu dia a dia, se eu tenho uma rotina tão tranquila e segura, tão precavida? E infelizmente o homem tem, então, lembrado de Deus, buscado a Deus somente em momentos de urgência, somente em momentos de dificuldades. Mas nós sabemos que nós temos acesso a Deus a 24 horas por dia. Portanto, meu amado, não que seja errado você buscar a Deus nos momentos de dificuldades, mas não se limite só a isso. Busque a Deus em todos os momentos. Seja em momentos felizes, seja em momentos alegres, seja em momentos tristes. Você pode, por que contar com Ele somente em algumas poucas horas, se nós podemos contar com Ele todo dia, a todo momento? Então o homem, ele não tem, na verdade, compreendido a sua situação de perdido e acha que não precisa de Deus. Certa vez, ao pregar Jesus, ao falar com uma pessoa, Jesus quer te salvar. A pessoa respondeu, salvar do quê? Infelizmente, às vezes não sabemos a nossa real situação. Não entendemos, não compreendemos a nossa verdadeira situação. E muitas das vezes precisamos ser salvos, até mesmo de nós. Então Jesus, ele quer nos salvar. E se não entendermos, se não estivermos cientes da nossa situação de perdidos nos nossos pecados, nunca pediremos, faremos um SOS pedindo que Deus nos salve. Então é interessante que muitas pessoas, até mesmo para contradizer ou ir contra ao Evangelho, perguntam, mas quem que pediu para ser salvo? Salvo do quê? O Deus, na sua imensa capacidade, no seu imenso amor, na sua imensa misericórdia, Ele mesmo nos providenciou a salvação. Ele mesmo nos providenciou o socorro. Jesus é o nosso socorro. Jesus é a nossa salvação. Ele não só providenciou quando Ele mandou. Então, nós nem precisamos, nem tivemos a atitude de ir atrás, mas Jesus veio atrás de nós. Jesus se entregou por nós. Jesus morreu no nosso lugar. E com isso nós temos que entender que a nossa verdadeira situação. E às vezes, na verdade, nós só vamos chegar a isso com a ajuda do Espírito Santo de Deus. Porque Jesus vai falar lá em João 16, versículo 8, que o Espírito Santo é quem convence a nós, que convence o mundo do pecado, que convence o mundo da justiça divina e que convence o mundo do juízo futuro. Então, do pecado, porque todos nós pecamos, e como salário do pecado vem a morte, a condenação eterna. Da justiça divina, porque Deus já julgou e condenou Satanás, que é dono deste mundo. Satanás, aquele que foi já condenado. E do juízo futuro, porque Jesus vai vir buscar os seus e vai vir julgar. Então, por todas as palavras, ações e pensamentos que nós temos tido que não agrade a Deus, nós seremos julgados por isso. Por isso, temos que entender que precisamos de Jesus para nos justificar diante de Deus. Precisamos de Jesus para nos salvar, para nos socorrer. Então, não só em momentos de epidemias, mas diariamente, irmãos. Diariamente precisamos de Jesus. E quanto mais rápidos reconhecemos isso, com mais rapidez, com mais facilidade, nós então procuramos a ajuda de Deus. Podemos depender dele, contar com ele. Isso é maravilhoso.
E isso traz paz ao nosso coração. Isso nos traz esperança. Isso nos traz confiança nele, porque ele tem capacidade de fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Então, para Deus, tudo é possível. Por isso, temos que reconhecer a nossa necessidade e dependência de Deus. Não só na hora do aperto, mas agradeça a Ele por tudo que você tem, por tudo que Ele nos proporciona. Então temos que ter essa comunhão diariamente com Deus. Então lembre-se, você tem acesso a Ele a todo momento, a todo dia. Então não se prive, né, somente nos momentos de urgência, porque Ele pode ajudar e Ele ajuda. Então creia nisso, busque Ele diariamente. Então a boa notícia que temos é que Deus, em seu grande amor, na sua rica misericórdia, Ele busca o homem perdido. Ele busca o pecador. O Filho do Homem veio buscar, não só buscar, mas salvar o perdido, o pecador. Então, Deus está atento para nos socorrer quando o buscamos de todo o coração. Ele está aí para atender as nossas necessidades. Então lembre-se, Deus pode, Ele tem poder para isso. Ele pode nos socorrer, Ele pode atender as nossas necessidades. Mas que nós possamos buscá-lo de todo o coração, que nós possamos buscá-lo diariamente. Então, o SOS da humanidade é Jesus. Jesus é a resposta do pedido de socorro. Mas muitas pessoas podem perguntar, como eu fui questionado, salvo do quê? Quem que pediu para ser salvo? E o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 8, versículo 18 ao versículo 23, ele fala sobre isso. Porque lá em Romanos capítulo 8, versículo 18, nos diz: porque para mim tenho certo que os sofrimentos do tempo presente não pode ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação, versículo 20, está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Versículo 21. Na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Então, Paulo está dizendo que toda a criação, todos nós gememos, estamos angustiados, estamos aguardando ardentemente o dia dessa redenção, aguardando a vinda de Cristo, porque a palavra está sendo clara que todos, não somente nós, mas toda a criação sofre e sente e geme com as consequências do pecado. Hoje nós somos atingidos de muitas e diversas maneiras pelas consequências do pecado. Mas lembre-se, meu irmão, Jesus é o nosso socorro. Jesus é a nossa salvação. Então clame, busque, faça como Zaqueu, vá adiante, encontre-se com ele. Busque conhecê-lo, procure na palavra, busque seguir a sua verdade. Porque o encontro com Jesus traz mudanças para as nossas vidas aqui para este tempo, e ele vai trazer o socorro, a salvação para este dia da redenção. Então confie em Deus, busque em Jesus. Jesus é o nosso SOS. Jesus é o SOS da humanidade. Então não se prive, conte com ele todos os dias, busque ele incessantemente. E que Deus nos abençoe. Oremos. Senhor Deus, Pai soberano,
No nome de Jesus queremos, ó Pai, agradecer ao Senhor por mesmo neste isolamento social nós termos esses recursos que nos proporcionam, ó Pai, estar juntos neste propósito de adoração, de meditação da sua palavra, de glorificação do seu santo nome. Eu rogo no nome de Jesus, ó Pai, por todas as famílias, que o Senhor esteja suprindo as nossas necessidades, nos ajudando, ó Pai, no dia mal, nos guardando, nos livrando, ó Pai, dos perigos, das dificuldades. Pedimos que o Senhor, ó Pai, esteja abençoando a nossa nação, esteja abençoando o nosso país, esteja abençoando os governantes, os presidentes, dando, Pai, sabedoria e entendimento para fazer o melhor para o seu povo. Por favor, Deus, abençoe a toda a humanidade, abençoe todo mundo, que o Senhor nos livre, ó Pai, desse terrível mal que nos assola. Traz, ó Pai, conforto, tranquilidade aos nossos corações. Por favor, Deus, acrescente a nossa fé. Entre em nossas casas, entre em nossas vidas, ó Pai. Faz em nós o teu querer. Pedimos perdão, misericórdia pelas nossas falhas. Pedimos pelo perdão, ó Pai, se temos ofendido ao Senhor, se temos faltado para com o Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas e nos ajude, ó Pai, a nos tornarmos pessoas melhores. Por favor, Deus, abençoe a todos nós, abençoe essa semana que se inicia, que o Senhor seja conosco todo dia. E nós agradecemos ao Senhor por todas as bênçãos. No nome de Jesus é que oramos e pedimos. Amém. Que Deus te abençoe, me abençoe e que possamos mantermos firmes. Fique com Deus.